vocês participem, que vocês venham aqui compartilhar, né, do café com a gente. A ideia desse conteúdo, né, é trazer um pouquinho aí para vocês, um pouquinho da visão do que é uma cultura de engajamento. Então, quando a gente fala, né, de cultura, a gente abrange vários aspectos de engajamento, que é uma palavra que hoje ela está muito em alta, né? Então, se a gente for falar de engajamento, isso cresce mais ainda, é uma coisa que abrange mais ainda. Mas a gente quer direcionar hoje aí esse papo voltado aqui, né, para as estratégias de engajamento do RH, de treinamento das empresas, né? Então, a cultura de engajamento, ela é uma série de práticas que promovem aí a participação ativa, né, dos colaboradores no trabalho, a organização e os objetivos da empresa. Além disso, essa estratégia ela é algo que visa melhorar o desempenho e a satisfação das pessoas dentro de uma organização. Além disso, também a gente está pensando aí em aumentar a produtividade, a retenção de talentos e do sucesso, né, dessa companhia. Para o setor de RH, gente, que acho que a maioria que está aqui, a cultura de engajamento ela é especialmente importante. Por quê? Porque o RH ele é o departamento exclusivo ali para fazer o negócio se sustentar e criar um ambiente favorável e legal aí para os colaboradores, né? Mas a gente está falando do engajamento assim de forma pura e macro, né? Mas pensando na construção disso, como que a gente constrói uma cultura de engajamento, como que a gente cria uma cultura e como que a gente também transforma isso, é importante dizer que a gente precisa estabelecer e envolver valores, né? Então, o colaborador ele precisa estar ligado ali com os valores da organização, ele precisa estar ligado com os valores da companhia, né? A gente precisa também é, ter esse vínculo entre pessoas e princípios, né? Então eu preciso conectar essas pessoas a esses valores e princípios que eu estou pregando aí dentro da minha organização. Se a gente for pensar numa mudança organizacional, se a gente for pensar numa mudança de mindset, uma mudança de valores, como que eu faço isso? Primeiro de tudo, né, a gente precisa de um diagnóstico. E quando eu falo de mudança organizacional, de mudança, no geral, a gente também está falando de cultura, né? Então, essa cultura ela precisa estar enraizada aí nessas pessoas. Isso precisa se conectar com o colaborador em si, com a pessoa, né? Ela precisa ter aí esses valores e acreditar que eles são reais, que ela também faz a diferença aí no dia a dia de uma organização. Para que a gente tenha uma possibilidade de uma mudança, de uma estratégia de alteração de cultura, né, organizacional e que a gente busque isso, como eu falei, é importante que a gente tenha o diagnóstico, né, inicial ali do que a gente vai fazer, que a gente defina uma visão clara de onde a gente quer chegar e o porquê a gente está buscando isso. Uma coisa que eu sempre falo, e acho que as meninas também buscam aí falar, né, com vocês aí nas RPS, em todas as oportunidades. A liderança, ela precisa ser uma parceira. Ela precisa estar lado a lado, porque é a liderança que vai transmitir esse valor, é, esse, fazer com que essa pessoa acredite, né? Passar essa verdade aí para os colaboradores. E é também a liderança que vai observar o quanto esse colaborador, o quanto essa pessoa, ela está conectada com os objetivos e valores, né, dessa organização. A gente nota, gente, que a mudança cultural, a mudança de mindset, ela requer tempo. Assim como ela requer diagnóstico, ela requer preparação, ela também requer tempo. Então, a gente não vai fazer isso. É importante que a gente tenha consciência de que nós não vamos fazer isso da noite para o dia. A gente precisa diagnosticar, a gente precisa planejar, a gente precisa sensibilizar, a gente precisa se aproximar da liderança e a gente precisa conectar pessoas que de fato acreditem. Então,
Por exemplo, as minhas contratações, elas devem ser voltadas para pessoas que possuam o mesmo fit cultural que a minha empresa está buscando, ou que a minha empresa esteja construindo, né? Que eu esteja imaginando aí para a minha organização. E é importante a gente criar, né, para isso tudo. Criar canais de feedback, treinamentos, a gente reconhecer as pessoas, né? Recompensar os seus comportamentos, ajustar as políticas, ajustar os processos, mas a gente está aqui pensando, né, nesse macro desses pontos que eu trouxe, mas eu acredito que uma das formas mais eficazes da gente trabalhar esse ajuste, essa mudança, é através do treinamento. Porque ali eu vou reforçar por A mais B que aquela situação, aquele valor é importante para minha empresa. Como esse colaborador ele vai fazer diferença através daquele valor, tá? Eu queria também comentar com vocês que os colaboradores engajados, como eu estava falando, eles geralmente estão ligados à cultura da empresa. Eles precisam acreditar, né, naquilo que está sendo transmitido, eles precisam acreditar naquilo que está sendo pregado. E o porquê que é importante que a gente tenha essa parceria da liderança? Porque é a liderança que vai mostrar para ele que a contribuição dele também agrega naquele valor. Ou, né, onde se encaixa ali aquilo que ele está fazendo com aquele valor, com aquele propósito que a empresa tem, que a empresa está buscando. Queria dar essa introdução, pessoal. A Pri vai seguir aí com alguns outros tópicos. Isso, gente. Obrigada, Lili. Gente, aqui. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim, Pri. Tá, né? Tá, né? É que eu tô com as duas aqui, então não tô vendo ninguém. Se precisar me podem me interromper, inclusive me interrompam, principalmente os clientes, porque a ideia aqui é trazer alguns insights, né? Como a Lê falou, não é nenhuma fórmula, nenhuma receita de bolo, infelizmente, mas as contribuições, os insights aqui são todos com base, gente, em muitos papos que a gente tem aqui no time, muita RPS, né? Que a gente fica aí com vocês em várias trocas e que isso pode ser compartilhado. Então, vocês também, gente, assim que podem me interromper, pode levantar a mão, pode falar, e vai ser super bem-vindo, porque a ideia é realmente que seja um café, mesmo que a gente tenha essas trocas, tá? Eu vou passar aqui rapidinho, com isso tudo que a Lê falou, da questão da cultura, né, do que desses alinhamentos, só passando rapidinho aqui para vocês, tá? O nosso time hoje, que a maioria acredito que conhece, mas para quem não conhece aqui, esse é o time de Ongoing, tá? Que é a Sabrina, que é a nossa líder, Gabi, Letícia e eu aí como CSMs, e a Gabi Coutinho aqui como Customer Marketing. Tá bom? Então, só para apresentar, fiquem 100% à vontade aí para procurar qualquer uma de nós, um time totalmente dedicado aí nessas batalhas que a gente está vivendo da questão do engajamento, tá? E aí, como eu disse, podem me interromper, porque eu não estou vendo vocês a partir de agora. Deixa eu só passar um pouquinho aqui. E aí, gente, com isso tudo que a Lê falou, a gente pegou alguns números aqui sobre o impacto do bendito do engajamento, né? Inclusive, foi até saiu uma pesquisa que foi publicada pela Você RH recentemente, e que foi pauta aqui de muitas reuniões, de muitas conversas que tivemos aqui no time, que trouxe alguns números que foram, ao mesmo tempo, alarmantes e interessantes para a gente olhar também no viés, principalmente a gente que está aqui com RHs todos os dias. E aí, nessa pesquisa da Você RH, ela trouxe para a gente que 77% dos trabalhadores, em geral, se sentem desengajados. E no Brasil, 71%. Então, é muita gente. Também que desses funcionários, dos engajados, 30% se diz estressado, enquanto dos desengajados, 56%. Eu confesso que os 30% eu achei que pudesse ser mais. Mas, assim, é bastante gente. E a gente vê a diferença aí no colaborador que está engajado, que está comprado com cultura, com valores, do que não está, do que está desengajado. E eu acho que isso vocês até têm mais know-how do que a gente para falar, porque estão lidando, né, todo dia com essas demandas. Esses números, gente, da pesquisa, a gente vê que impactam também na questão da rotatividade. Já que um colaborador, quando ele está engajado, ele precisa de um aumento, olha, pasmem, né, de 31% para considerar trocar de emprego. Enquanto um que não está, que tá tranquilo, aliás, desculpa, o engajado precisa de 31%. O desengajado, com 22% de aumento, já é o suficiente para ele trocar. Então, ou seja, a pessoa que não está comprada, que não está engajada, ela precisa de muito menos para cogitar trocar de emprego.
E isso tem impacto total, né? Financeiro, no dia a dia das operações. A gente sabe como a alta rotatividade acaba atrapalhando um pouco esse jogo, não só em treinamento aqui na nossa realidade, mas de forma geral também. E isso aqui, gente, foi uma matéria que saiu na Você RH, a gente pode até compartilhar o link também, tá? Que tá super interessante, traz temas muito relevantes, mas trouxe alguns insights que para a gente aqui, enquanto time, foram alarmantes e serviram de pontapé inicial para esse papo, tá? E aí, por que cuidar do engajamento? Gente, claro que cada empresa tem um cenário, tem as suas particularidades, mas a gente que trabalha diretamente com o RH enxerga muito essas movimentações, né? De rotatividade, de falta de engajamento ali num treinamento, não só no geral, né? Mas num treinamento, enfim. E isso tudo impacta muito no trabalho, principalmente de vocês, que estão aí trabalhando, dando sangue para fazer não só um treinamento, né? Que eu até falo com meus clientes, treinamento é uma parte do dia de vocês, né? A Engage é o meu todo aqui, mas de vocês é uma parte, vocês têm várias outras atribuições que vocês precisam dessas pessoas. E aí, por isso, a gente reforça a importância de cuidar, de olhar para tudo isso, não só em treinamento, mas no geral. O colaborador engajado, ele é muito mais que somente satisfeito, porque ele veste, como a Ale falou, né? Ele veste a camisa, ele é alinhado e compartilha, né, de cultura e valores, e, consequentemente, traz mais negócios, traz mais resultado para os negócios, porque reconhecem o valor da empresa, a gente sabe disso. E também outro ponto é que a gente colocou aqui, né? Cada indivíduo tem uma necessidade diferente, que começa ali das básicas, né? Que a gente já sabe, aquela pirâmide lá de Maslow que a gente vê lá no curso de administração, que é comida, água, e vai subindo ali até a realização pessoal. E é importante que a gente entenda, não, como eu já disse, não só no contexto de treinamentos, mas no geral, em que etapa está o nosso usuário, porque a gente sabe que tem diferenças, tá? Nosso usuário, nosso colaborador, eu falei usuário aqui, eu esqueço. Em que etapa dessa escala de necessidades que o nosso colaborador está? E olhar para isso com atenção, porque isso reflete diretamente no engajamento. Às vezes, só o básico ali não é o suficiente para ele se manter feliz, para ele se manter engajado e trazendo resultado para a gente, tá? E aí, como eu já disse, esses insights, eu queria muito que cada um levasse para a sua própria realidade, que cada um escutasse e levasse. Como eu disse, como as necessidades são diferentes, as empresas são diferentes, e aí e a gente, de repente, parar e pensar, né? O que eu, enquanto RH, eu, enquanto empresa, estou fazendo para que a experiência desses meus colaboradores seja melhor, né? E aqui eu estou falando de maneira geral, mas a gente pode pensar nessa realidade em treinamento também, porque a gente acredita muito aqui na Engage que só por meio de treinamento, de manter a pessoa atualizada, que a gente estabelece uma cultura. Treinamento e persistência, claro, né? Deixa eu só passar. E aí, com essa questão da construção da cultura de treinamento, gente, tem muitos itens aí, como eu disse para vocês, que compõem, que ajudam a gente a chegar nesse ponto, a tentar chegar pelo menos nisso. A gente elencou 4 aqui, que eu acho que são o que mais aparece, o que mais a gente vê, porque aqui a gente está falando de realidade, de dia a dia com RHs mesmo. E aí separamos alguns itens, a Lê vai continuar aqui, vai falar de algumas coisinhas importantes, aí você pode seguir, Lele, e aí me pede para passar o slide. Perfeito, Pri. Então, pessoal, como a Pri estava comentando, né, é importante que cada um traga para a sua realidade, para o seu dia a dia, né, e encontre aí a melhor forma de aplicar isso dentro da sua operação, mas a gente também não poderia deixar de linkar com a realidade do nosso produto, né? Então, como que o nosso produto pode auxiliar no engajamento? Como a Pri falou, não existe aí um botãozinho que a gente vai apertar e vai acontecer aí um engajamento extraordinário, né? Sem que tenham algumas ações. E eu acho que uma das ações principais, pessoal, que foi até coisas que nós elencamos aqui, são esses aí, né, relacionados principalmente à comunicação eficaz. Então, a comunicação, ela precisa ser muito clara, objetiva e muito específica para os colaboradores. O que a gente espera dessas pessoas, né? Qual é o caminho que nós queremos trilhar? Onde nós queremos chegar? O porquê? Então, não adianta eu pensar que estamos, né? Tô dando exemplo, tá, gente? Que estamos trabalhando com máquinas, vamos dar um comando e ela vai executar. Ser humano tem questionamentos, tem suas dúvidas, tem ali os seus porquês. Então, sempre que a gente for tratar de algum assunto, é importante a gente dizer o porquê que a gente está treinando aqueles colaboradores. Os meus clientes que estão aqui no café, eles vão lembrar que várias das vezes eu cito assim, gente, premiação é muito bacana,
para você oferecer ali depois de um treinamento, uma ação, uma atividade, né? Uma própria campanha que a empresa esteja construindo e trabalhando ali internamente. Mas eu preciso inserir ali dentro, né, daquela pessoa, eu preciso deixar claro para ela o motivo pelo qual é importante ela consumir esse conteúdo. O motivo pelo qual eu estou trabalhando esse conteúdo específico aqui, eu estou comunicando isso com ela. Então, eu preciso ser muito objetiva. E aí, a gente colocou aqui algumas das ferramentas, né, que a gente pode utilizar para gerar essa comunicação dentro do Engage. A gente já teve aí um canal... Desculpa, gente, a gente já teve um café anterior a esse, né? Falando um pouquinho dessas ferramentas. Se vocês quiserem, depois podem dar uma olhadinha no link. Mas essas são algumas das ferramentas dentro do nosso produto que pode ajudar você aí a transmitir uma comunicação legal dentro da sua operação. E pensando em desenvolvimento e crescimento, porque, como a Pri comentou, todo mundo tem suas necessidades, nós somos seres humanos, e a gente começa ali das necessidades básicas, né? Até as necessidades que estão lá no topo da pirâmide, que são aspirações pessoais, esse tipo de inspiração. E aí, o que é importante que a gente também trabalhe dentro, né, desse conteúdo? E aí, de novo, vou trazer uma fala da Pri. Vamos cada um entender para a sua realidade, encaixar dentro daquilo que faz sentido para você, né? Então, a gente pode utilizar alguma das ferramentas da Engage pensando em feedback, o próprio simulador que trabalha aí, né, uma árvore de decisões, então eu consigo fazer algumas ações, entender para onde meu colaborador está se direcionando e talvez trabalhar um tema mais específico, de forma mais profunda com ele. A qualidade do conteúdo que eu estou trabalhando, então eu preciso olhar quem que é o meu público, qual que é o grau de instrução, qual que é a familiaridade que ele tem com a tecnologia, né? Então, por onde ele prefere receber ali essa informação. As atividades de moderação também são algo bem legal, mas a gente percebe aqui, no geral, que às vezes acaba ali colocando uma atividade de moderação, ou seja, que é para você ir lá e validar o que aquele colaborador falou, e a gente acaba esquecendo de pontuar. Então, é importante que a gente também lembre ali de dar essa pontuação para essa pessoa, porque essa jornada fique completa, essa jornada seja válida aí do lado dele também. Além disso, a gente tem atividades de formulário. A atividade de formulário, ela veio aí, né, nesses últimos tempos, entrou aqui na Engage, e é uma atividade que faz bastante sucesso, porque é uma atividade que permite que você pergunte para a pessoa, entre várias opções, né, o que ela achou do seu conteúdo, como ela está se sentindo. Então, a gente tem clientes que fazem ali pesquisas de felicidade no trabalho com seus colaboradores, né? E isso é importante, porque a gente vai entender como que essa pessoa está em relação à organização num geral, né? E pensando ali nos certificados, então isso traz aí, vamos dizer, né, um certo ego para as pessoas de mostrar, olha que bacana ali o que eu construí, o que eu aprendi, divulgar isso para a sua rede, né? Por exemplo, divulgar isso no LinkedIn, que é a nossa rede de trabalho, e compartilhar no seu meio geral o quanto ela está se esforçando e o quanto ela está se desenvolvendo. Então, isso também é engajar o colaborador. Pode passar o slide, pessoal. Agora eu vou só complementar aqui o que a Lê falou. Lê, você estava falando? Desculpa. Não, Pri, desculpa. E aí, só seguindo esse raciocínio da Lê, como eu disse aí, são 4 alicerces que se casam muito entre si também, né? E aí a gente colocou, então, deixa eu só para organizar as ideias aqui: desenvolvimento e crescimento, né? Comunicação eficaz, reconhecimento e recompensas, que é isso que a Letícia está falando, né? Que vai muito além ali do aspecto, muito além não, né? É muito importante o aspecto financeiro, sim, sabemos que sim, né? Então, bônus, promoção é muito legal, isso reconhece, se engaja, isso encoraja as pessoas a seguir. Mas, além disso, a questão do reconhecimento público ali, dos feedbacks, e hoje na plataforma a gente tem ferramentas que podem ajudar vocês, que são todos esses recursos de gamificação, que inclusive eu toquei um papo aqui, um café sobre isso há uns meses atrás, ficou bem legal, tá lá no YouTube para vocês verem, tá?
que traz todas essas questões de gamificação, que linka como isso. Isso ajuda nessa questão de reconhecimento, de recompensa, né? Você ter uma lojinha ali dentro com produtos da sua empresa, você trocar ali por moeda, por livro. Eu tenho um cliente aqui que faz meio que uma biblioteca, troca por livros, troca por presentinhos, pelo que vocês quiserem. Isso é importante e muda o dia aí das pessoas, né? A questão do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, esse aqui é o que mais apareceu aí, as meninas podem confirmar, quando a gente fala de engajamento, tanto com clientes quanto em pesquisas externas, né? O que faz o que faz a pessoa engajar também, isso aqui é muito importante, né? Que é promover e respeitar o equilíbrio saudável entre a vida pessoal e a vida profissional das pessoas, tá, gente? Então, é bom que a gente incentive, né, a flexibilidade, quando possível, tá? Vamos voltar de novo, adequando para a nossa realidade. Fatores como flexibilidade, programas de bem-estar que podem até, inclusive, ser implantados dentro da plataforma, todo tipo de licença que pode ser, né, que pode ser fornecida dentro da realidade de cada um. E aqui, a lei falou da atividade formulário, mas que também entra muito aqui, tá? Porque a atividade formulário é uma atividade nova, que o pessoal vem usando bastante. A gente tem, tá, outras ferramentas também para fazer questionários, mas eu acho que a atividade formulário, ela vem bem no encontro disso, promover pesquisas de clima. E, assim, eu, pessoalmente, acho que não só, de repente, ali uma vez por ano, ver como que está o clima, mas perguntar sobre a liderança, sobre os benefícios, sobre como a pessoa está se sentindo ali, que seja uma pesquisa curta, não sei, mensal, algo desse tipo, mas realmente para ter o termômetro de como está a vida desse colaborador de uma forma mais direta. Então, acho que isso ajuda muito, a pessoa se sente muito ouvida, né? Muito escutada. E aí, isso é um desses 4 aí que a gente colocou também, tá? Agora aqui, gente, a gente colocou aqui fatores de engajamento e desengajamento, tá? Mas já que eu falei tanto em engajamento, eu vou tocar aqui para vocês. Oi, Rafaela, levantou a mão? Não, foi sem querer, desculpa. Sem problema. Aí os fatores de desengajamento que a gente fala, né? Porque já que a gente está falando tanto como engajar, a gente resolveu trazer também algumas coisas de como não engajar. E aí volto naquele raciocínio, né? Vamos tentar pensar, levar para dentro do coração, né? O que a gente está fazendo para melhorar a vida desse colaborador, para que ele se sinta mais feliz em estar ali com a gente. Então, dentre os fatores, que também é dia a dia que nosso, enquanto CSMs, tá? É a questão da falta de reconhecimento, que a gente acabou de falar, a ausência de oportunidades ou a falta ali de transparência nas oportunidades que tem dentro da empresa, um ambiente, de repente, de trabalho que é negativo, que não tem trabalho de equipe, que não é promovido aí o rapport mesmo entre as pessoas, né? A falta de comunicação, que eu falei ali, de transparência, né? Isso é muito importante, e a gente tem ferramentas hoje que ajudam nisso, para você fazer, de repente, ali dar um retorno, enfim, e ouvir os colaboradores mesmo. E a questão da liderança, que além de nossa aliada, ela tem muito mais que ser a nossa aliada, mas também a aliada dos colaboradores, né? E tem que ser muito incentivado. Então, de repente, a gente pensar aqui, né? Além de pensar no que engaja, pensar o que desengaja as pessoas, o que não é legal ter dentro da empresa de treinamento, tá? Isso tudo que a gente está falando entra nos dois âmbitos. Lê, você ia falar alguma coisa? Não, Pri, eu tava só olhando aqui. Pessoal, mas voltando aqui, né, nos tópicos e pegando muito disso aí que a Pri acabou de comentar com a gente, no geral, não existe uma fórmula mágica, né? Como eu comentei lá no comecinho. Não existe um botão que a gente vai apertar e as pessoas vão ficar felizes, vão ficar engajadas, porque o engajamento, vamos dizer, gente, que ele é um estado de espírito. A pessoa precisa estar muito conectada com aquilo que ela está fazendo para que ela esteja engajada. Então, ele é um conjunto, mas acho que todas nós aqui, né, falando aqui do time de CS, a gente consegue enxergar que vários dos aspectos que levam as pessoas ao engajamento podem ser relacionados aí, podem ser ajudados com os treinamentos. Então, se um aspecto não tá legal, a gente vai treinar para melhorar. Se um aspecto tá bacana, a gente vai treinar mais para que ele continue bacana. Através, né, de pesquisas, eu posso entender qual que é o momento ali do meu colaborador e tentar fazer algumas ações relacionadas a ele, né? E como a gente colocou ali, que o engajamento ele é uma construção diária. Então,
até mesmo para que aconteça uma mudança de mindset, uma mudança de cultura que seja, ainda assim ela vai levar um período para acontecer, ela precisa de uma sensibilização para acontecer. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que, por exemplo, Letícia, Pri, Gabi, eu lancei meu projeto faz um mês, né? Eu lancei meu projeto tem 2 meses e as pessoas não se engajam, as pessoas não estão acessando a plataforma, não estão consumindo ali o conteúdo, né? Então, o que é importante a gente olhar? Calma, vamos com calma, vamos ver as ações que você já fez, as ações que a gente pode fazer, né? E dentro dessas ações, o que a gente pode fazer de diferente para trazer aí essas pessoas para perto? A gente já perguntou como elas estão se sentindo, o que elas acharam do conteúdo que elas viram, né? A gente principalmente já se comunicou de forma assertiva com essas pessoas. Então, essas são aí algumas das chaves aí para que a gente consiga um bom engajamento e também uma transformação de cultura. Boa, Lele. Boa. Aqui, gente, eu tenho alguns recados também, antes de, enfim, de abrir para que vocês, enfim, se tiverem perguntas, colocações. Primeiro, avaliação, gente, não deixem de responder a avaliação, tá? A gente vai mandar o link também, mas tem o QR Code aqui. A avaliação para a gente ela é muito importante para que a gente consiga pensar em ações, não só em termos de café, tá? Mas pensar em temas que são relevantes para vocês, pensar em formatos que são relevantes para vocês. Então, além da pesquisa, também fiquei 100% à vontade aí para me procurar ler, Gabi, porque o time todo está muito, muito engajado nisso. Então, peço encarecidamente, não deixem de responder a pesquisa, tá? Essa gravação vai ficar disponível na playlist no YouTube nos próximos dias, tá? Bem como as outras também, que eu acho que faz muito link, tá, gente? Quem não assistiu, se puder assistir, a gente fez um sobre comunicação, sobre gamificação, inteligência artificial, a gente fez toda essa parte, e planejamento também. Então, a gente seguiu todo esse funil aí da criação de treinamento, e a intenção é que realmente a gente melhore e traga temas relevantes para vocês, tá bom? Opa! E aí, o último, não deixem de procurar a sua CSM, tá? Agendem RPS com a gente, tá? Porque é muito importante para a gente tentar trazer insights mais específicos para a realidade de vocês e tentar buscar o tal do engajamento, tanto para o treinamento quanto para a empresa de uma forma geral. Então, é muito importante. E, além disso, vou acrescentar um aqui que nem estava no script. A Gabi Coutinho, ó, a nossa outra Gabi de Customer Marketing, está mandando vários recadinhos lá na comunidade de clientes, tá? Acompanhem, então, novidades, tudo ela tá mandando por lá, então acompanhem e é isso. Deixa eu ver aqui. Eu queria Isso, só gente. complementar com um ponto. Aí, pessoal, a Gabi Coutinho, maravilhosa, né, que tá aqui com a gente. Além desses recadinhos na comunidade, ela também vai compartilhar com vocês, né, as newsletters mensalmente. Só me confirma, Gabi, desculpa. É mensal? É semanal? É mensal. É mensal, mensal. Show. Então, a Gabi vai compartilhar mensalmente aí com vocês as newsletters, contando as novidades, quais são os projetos que nós estamos tomando, né, aí à frente. Então, é importante que vocês sinalizem, tá? Caso vocês não recebam, pode procurar eu, a Pri, a Gabi, né? A gente está totalmente aí à disposição, mas é uma comunicação que faz muito sentido, é importante que vocês recebam, tá? E se não estiverem recebendo, por favor, nos acionem, porque ali tem informações que a gente pode utilizar e que vocês podem ter alguma dúvida para a gente tratar em RPS de forma particular. Beleza, gente? Maravilha. Nenhuma pergunta, pessoal. Ai, Gabi mandou o link da comunidade no chat também, gente. Entrem lá, que todas as informações mais quentinhas estão por lá. Ah, você estava falando, né? Perdoa. Não, eu só estava perguntando se o pessoal tá. não tem perguntas, dúvidas. É um conteúdo, na verdade, é um desafio esse conteúdo, né? Porque a gente sabe que trabalhar a cultura dentro das empresas já é algo desafiador, né? E logicamente que para trabalhar a cultura, um dos meios que a gente se beneficia é a forma de treinamentos, né? Trabalha-se cultura muito através de treinamentos. E como construir treinamentos de forma a alcançar um engajamento tanto do colaborador para com a cultura da empresa e para com a cultura de treinamentos, que
todos aqui, a maioria acredito que seja brasileiro, né? E já é culturalmente enraizado na nossa cultura a obrigatoriedade do estudo, né? Não é algo prazeroso, não é algo que desperte nas pessoas o interesse, a vontade pelo estudar. Quando a gente é criança, já vem aquela coisa, nossos pais, tem que ir para a escola porque tem que ir para a escola, tem que estudar porque tem que estudar, mas não, já é relacionado a uma questão de obrigatoriedade e não de que é uma fonte de prazer, é uma fonte de crescimento. Não, é vinculado à obrigatoriedade. E aí, realmente, dentro das empresas, quebrar essa obrigatoriedade e mostrar para as pessoas que aquele benefício do treinamento é algo prazeroso, é algo que vai te fazer crescer, é algo que vai te potencializar outras frentes, enfim, é bem desafiador. Eu me coloco assim bastante no lugar dos RHs e de quem pensa treinamentos, de que forma engajar aquelas pessoas a estudarem, a consumirem determinado conteúdo, sendo que quando desde criancinha já parece que é só vinculada à obrigatoriedade, né? E aí, linkado a tudo isso, vocês, quem constrói os treinamentos, tem esse desafio enorme de trabalhar a cultura, ou fomentar a cultura, ou até mesmo através de campanhas, pivotar negócios, pivotar objetivos da empresa, enfim, né? E trabalhar isso através do treinamento e fazer com que as pessoas consumam, entendam, assimilem e coloquem em prática o conteúdo que consumiram dentro do treinamento. É um baita desafio, por isso eu admiro todos vocês, em especial o meu time aqui, a Letícia, a Gabriela e a Priscila, porque ficam na linha de frente ali, elas têm muita experiência, né? Porque elas atendem ampla gama de clientes, ampla gama de pessoas com as mesmas dores e dificuldades que vocês enfrentam a cada dia. Então, eu acho que realmente o trabalho que elas apresentaram agora foi de bastante importância, principalmente no convite ao pensar. Vamos pensar como eu trabalho a cultura dentro da empresa, como eu fomento o treinamento ou as pessoas, o desejo nas pessoas de consumirem treinamentos. Enfim, mas acho que aí, através da plataforma, elas trouxeram algumas ideias que podem sim despertar o interesse das pessoas. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Não sei se acho que alguém tinha levantado a mão. Não? Acho que fui eu só no momento que eu fui dar o recadinho da newsletter. Então tá certo. É isso, pessoal. Ninguém tem nenhum ponto a trazer? Pessoal, e caso não tenham dúvidas aqui, não tem problema, tá? A gente segue ali à disposição, né? Vocês sabem que a gente tá, tem aí cada um a sua CSM, então fiquem super à vontade se, pô, pensei nisso depois, quero falar numa reunião particular, quero alinhar, né? Toda essa estratégia voltada aqui para minha organização, a gente tá por aqui, tá bom? É isso, então. Boa. Então, gente, Obrigada, meninas. Parabéns aí. Adorei o conteúdo. Eu que agradeço, gente, pelo tempo de vocês. A gente sabe como é corrido, né? Mas é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês participem das próximas e chamem as suas CSMs para fazer reuniões de sucesso e entrar no detalhe aí nessas questões para cada projeto. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada pelo tempo, Obrigada. gente. Tchau, Tchau, tchau. Meninas. Parabéns. Pessoal. Beijo. Parabéns. Tchau, gente. Beijo.